internautas, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui na AltV, a televisão na internet, a primeira do Brasil. Tribuna do Consumidor, e hoje nós vamos falar sobre duas coisas interessantes, como sempre, né? Sem querer ser muito atrevida, mas eu trouxe a Valéria, que é uma empreendedora. Valéria, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E também João Fortunato, que é jornalista, professor, e acho que a gente tem muito para falar. Boa tarde, João Fortunato. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você também. Então vamos lá. Começar pelas mulheres, tá bom, Lógico, João? fique à vontade. Valéria, Valéria Souza. Valéria Souza. Conta pra gente como é que começou esse seu negócio. Porque a mulher tem um pouco de preconceito de falar, eu tenho um negócio, né? Não, como é que começou o seu negócio? O meu negócio. Então, nós trabalhávamos, eu e meu esposo, tínhamos uma empresa de copiadora e comunicação visual. E nessa empresa a gente trabalhava alguns materiais, assim, em escala semi-industrial, fazendo personalização de camisetas, fazendo personalização de uniformes. Só que eu sempre fui muito criativa, eu fui aquela criança que aprendeu a fazer tricô, que aprendeu a fazer crochê, que aprendeu a bordar, que aprendeu a pintar. Desde muito cedo eu lidava com muita facilidade com qualquer material de artesanato. Então eu pegava sobras daqueles materiais que a gente utilizava ali na personalização e brincava. Fazia uma camiseta, fazia um objeto e comecei a brincar com aqueles materiais e comecei a dar de presente. Aí alguém dava para uma amiga, a amiga da amiga, olha, aquele material que você tem, você me vende um material, você me faz uma para mim. E aí a brincadeira começou a se intensificar e eu comecei a pensar em formatar os materiais para aquelas mulheres trabalhar, facilitar, fazer andar meio caminho e para que elas ficassem só com a parte criativa. E foi isso que eu fiz. Comecei a formatar os materiais e comecei a vender ali junto com aquele negócio que a gente já tinha mesmo, só para as pessoas que procuravam e tal. Aí chegou a um ponto que o meu marido me deu um checkmate, porque o negócio nem ia e nem deixava de ir e estava começando a atrapalhar. E ele me disse, olha, ou você para com isso, ou então você vai fazer disso um negócio realmente. E o que a gente fez? Então eu não vou parar, eu vou tentar fazer disso um negócio antes de, se tiver que parar, a tentativa foi feita. Então a gente pensou qual seria o mecanismo mais fácil de levar isso a um número maior de pessoas e a gente pensou em um anúncio num programa de artesanato, um programa de televisão de artesanato. Foi quando a gente procurou um programa e aí as oportunidades todas surgiram de uma vez. Porque esse programa também tinha uma empresa ligada a eles, que fazia uma distribuição de materiais para artesanato para todo o Brasil. E a gente começou a produzir, revender para eles, e eu comecei a apresentar esses materiais. E hoje é um sucesso mesmo, um sucesso nacional. A gente vende em todo o território. Eu tenho mulheres assim, muito satisfeitas, que já montaram o seu negócio, que já estão vivendo disso, ou que reformularam um negócio que já tinham, por conta desses materiais que são mais rápidos, mais fáceis, mais produtivos, né? Enquanto uma mulher produzia, são tecidos termocolantes que você faz aplicações, né? Então, antigamente, com o método antigo, a mulher podia demorar 6, 8 horas para produzir uma peça. Hoje, ela consegue produzir 10, 12 peças em até 1 hora. Então, a produtividade aumentou muito. A possibilidade de ganho veio muito fácil, muito rápido. Então a adesão também foi muito boa a essa técnica, a esses materiais. Lá nos bastidores você me contava que você sempre gostou de arte, desde criança. Sempre. Toda mulher precisa ter esse viés artístico ou não? Basta ela ser talvez organizada ou um pouco mais caprichosa ou cuidadosa. Olha, eu vejo essa técnica aberta a qualquer tipo de pessoa, até aquela mesmo que nunca teve contato anterior nenhum com artesanato ou julga não ter pré-requisito nenhum para artesanato. Porque a técnica é simples, os moldes são prontos, riscar os moldes que já estão prontos, recortar e colocar ferro de passar. Então eu costumo brincar, se você sabe manusear uma tesoura e um ferro de passar, você pode ser uma artesã e pode desenvolver a técnica. E o bacana disso é que eu já tenho visto muitas mulheres que extrapolaram o que
eu imaginei para o negócio, né? E que simplesmente pegam a tesoura sem molde, sem nada, recortam e vão colando e vão fazendo obras de arte. Muito bacana, né? Porque julgam não ter habilidade, então acabam desenvolvendo uma habilidade muito maior ainda, né? Essa técnica ela foi desenvolvida por você e seu marido ou você já foi feita e você adaptou para o seu negócio? Não, eu desenvolvi a técnica. A técnica, vamos dizer que ela existia com um processo muito mais difícil. Que então a mulher pegava um pedaço de tecido, utilizava qualquer produto para aderir momentaneamente, então depois ela recortava aquilo e tinha que costurar todo, vou fazer um desenho, então recorto no tecido e faço todo o trabalho de bordado em volta do desenho. E a gente desenvolveu uma técnica onde a gente utiliza uma cola permanente no tecido, que não é pegajosa, que não é grudenta, que você já recebe o tecido com aquela cola pré-pronto, aí você só vai riscar, recortar, brincar com o tecido e aplicar sobre outro tecido com ferro de passar. Pronto, definitivo. Eu suprimi aquela parte onde a pessoa tinha que passar a cola no tecido, que deixava o negócio sujo, dificultoso, pegajoso, e costurar toda. Então, requeria uma habilidade muito maior, né? Algumas vezes uma máquina de costura, outras vezes que conhecesse de bordado. Suprimimos essas etapas e agora você pode simplesmente pegar o material, fazer dele o que você quiser e aderir com ferro de passar. Perdão. Não, você ia perguntar alguma coisa ligada a essa técnica? Não, ia perguntar da formação, se ela tinha uma formação nessa área já ou você com as habilidades adquiridas? Olha, eu como toda mulher tenho uma história de vida. De luta. Muito... Bom, aos 17 anos eu fui para a faculdade e fiz história. E uma adolescente, quando vai para a faculdade fazer história, ela vai para mudar o mundo, né? Claro. Vai, porque ela é capaz de mudar o mundo. Aí, numa certa altura da vida, eu lecionei e tal. Você percebe que mudar o mundo não é tão fácil assim. Por que você marejou o olho? Te emocionou não, esse reviver? Que legal. Eu gosto disso. Eu gosto de poder contar essa vivência, porque eu acho que assim, é uma coisa muito comum, né? E aí, eu lecionei por alguns anos e no meio do caminho comecei a ver uma atividade mais lucrativa, que era a atividade do meu marido, comecei a ajudar e deixei de lecionar, né? E a uma certa altura, sentindo falta do acadêmico e tal, fui para a faculdade e fiz Direito. Olha! Fiz Direito até o 5º ano e não me formei. Olha, eu não entreguei o estágio, porque naquela época aconteceu muitas coisas assim no último semestre, no 10º semestre da faculdade. O meu marido teve um problema de saúde, fez 2 cirurgias de coluna e ficou imobilizado por muito tempo. E eu tinha um bebê de 6 meses. E aí você se vê naquela encruzilhada que toda mulher um dia se vê. Eu estava cuidando do negócio da família, que era o nosso sustento, o meu esposo que estava impossibilitado e um bebê de 6 meses. Aí a mulher sempre tem que fazer a escolha. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz, não. Eu fiz a escolha porque era mais importante para mim naquela hora, que era a minha família, era o meu filho, né? Era manter a minha família. Então, eu optei por não fazer o estágio, não havia condições naquela hora, e segui. E aí você fala, o ano que vem eu faço, daqui a um ano eu faço, e nunca volta, né? E aí, então, eu acho que, mas toda essa bagagem, tudo que eu aprendi na vida, hoje faz de mim quem eu sou. Mas não tenha dúvida. Entendeu? Inclusive a noção do negócio com o direito. A noção. Não é? Então, agora, eu estava curiosa para lhe perguntar, as suas clientes ou as clientes de quem que você fica sabendo, tem uma faixa etária pré-determinada, tem uma posição social pré-determinada, ou de todas as idades, de todas as classes sociais, querem fazer esse exercício? Então, é muito bacana isso. Quando a gente começou com essa empresa que ela tinha um padrão de clientela, que era uma mulher de meia idade e que depois de aposentada estava trabalhando com artesanato e tal. Só que quando o produto começou a veicular e
E talvez, assim, pela facilidade de expressão que eu tenho de mostrar e de insistir que é alguma coisa para qualquer pessoa, sem pré-requisito, a gente começou a ver mudar o perfil. Então, mulheres mais jovens, adolescentes, porque, eu mesma posso fazer? Minha avó está fazendo, mas, nossa, é muito fácil isso aí, vó, que você está fazendo. Deixa eu tentar. Começou a fazer, começou a ver que é legal, que traz um produto, pode te trazer um produto novo, inovador, uma peça diferente, que você vai para a faculdade e suas amigas perguntam, única. Quem fez? Você fala, fui eu quem fiz, né? E depois, professoras começaram a levar para a sala de aula, para os alunos... Aula de arte. Brincarem, né? E o negócio diversificou, então hoje a gente atinge todas as idades, inclusive... A pessoa que já tem uma formação, é dentista, é médico, mas eu preciso fazer alguma coisa para desestressar. Mas não tenha dúvida. Então eu preciso de um momento para mim. Como tem uma dentista que é muito amiga da gente, é cliente, ela fala, gente, isso daqui me salvou do tarja preta. Olha. Porque depois de toda atividade, todo trabalho, eu sento, faço isso aqui e relaxo, né? Então muito hoje está legal. muito diversificado. E vocês estão curiosos para ver, né? Mas daqui a pouco. Você tem consciência do que este trabalho pode fazer por todas as mulheres que estão em situação de dificuldade socioeconômica, de dificuldade no casamento, de não conseguir romper os grilhões desta relação porque são dependentes? Você tem essa consciência do alcance? No começo não tinha, não. Tudo começou com uma brincadeira, depois vi nisso uma fonte de renda e não tinha essa noção, não. Hoje, eu vendo os depoimentos das pessoas, ouvindo as pessoas, eu passo a me sentir até compromissada com essas pessoas, entendeu? De estar realmente fazendo um trabalho sério, porque eu vi que muitas mulheres viram nisso uma oportunidade de virar banca mesmo, né? De fazer independência financeira ou de complementar a renda familiar, é enfermeira, é professora, mas eu posso fazer mais isso aqui, utilizando um tempo pequeno e podendo oferir um ganho interessante. Então, hoje me sinto compromissada com essas mulheres, eu levanto e durmo pensando em outras maneiras de trazer coisas mais fáceis e mais... produtivas para realmente continuar mudando a vida dessas mulheres, que é muito bacana. É bárbaro. Qual foi a história mais emocionante que você ouviu de alguma dessas mulheres? Eu já vi muita história emocionante, mas tenho uma cliente, o nome dela é Elaine, e ela é empregada doméstica e mora na casa do patrão. O patrão dela é um rapaz solteiro e ela mora lá. E ela começou a fazer a arte, assim... ela mesma fala, eu só comecei a fazer porque você falava assim, não precisa saber nada, você só pega uma tesoura e vai fazendo, não se preocupa com medida, não se preocupa em estabelecer padrão de beleza, vai fazendo, eu só comecei por isso. E hoje ela faz coisas assim muito bacanas, porque... Talvez por ela não ter uma noção muito geométrica, segura, de geometria, de estética, ela vai fazendo e ela faz uma coisa única, com a cara dela, muito bacana. E ela tem uma história de vida muito difícil, é uma pessoa hoje praticamente sozinha no mundo, e ela diz que a companhia dela hoje é aquele artesanato que ela já começou a vender, já começou a ficar conhecida na vizinhança, porque ela faz coisas... E assim, uma pessoa que sofreu violência, que tem uma história de vida muito triste, com uma autoestima que era muito baixa, e hoje ela tem uma autoestima super elevada. Ela se acha assim, e é super importante porque ela consegue produzir coisas que as pessoas acham bonitas e querem até comprar, sabe? É muito bacana. Muito legal. De novo, emocionada. Eu vou conversar um pouco com o João. João, muita curiosidade. Difícil ser jornalista no Brasil? É difícil, mas tem que se fazer, né? As pessoas precisam conhecer o que acontece, né? E um caminho é pelo jornalismo mesmo, né? É difícil, mas se faz. Um país sem jornalismo é democrático? Não, de maneira nenhuma. A democracia e o jornalismo vivem juntas, né? Sem transparência não há democracia.
É verdade que a imprensa é o quarto poder? Dizem que tem força para ser. Né? Se é de fato, espero que se use esse poder de forma sempre sensata, né? Sem exagero, sem pender para um lado ou para o outro. E como que o internauta, que não pegou aquela época do jornal que nós pegamos, não é? Que para mim ainda não tem prazer melhor do que pegar um jornal e abrir o jornal, né? É uma coisa meio que ligada ao prazer. Eu lembro meu pai lendo o jornal, era um momento, né? Emocional até, né? Ia, pegava o café, não era? Sentava na mesa, no sofá e aí começava. Esses jovens hoje, como é que a gente faz para eles acreditarem ou não? Como é que ele vai saber se aquele jornalismo é sério ou não? Porque o grande problema que a gente vê hoje com o advento da internet é a rapidez das notícias e isto pode eventualmente comprometer a credibilidade, não é? Na verdade, o que está mudando é o meio, né? Você tinha o papel, você tem a TV, você tem hoje os tablets, né? E você tem uma geração que hoje só manipula tablets, nem toca num jornal de papel, né? Mas o importante é o discernimento. Você hoje é bombardeado com informações de diferentes caminhos, né? Direções. Então, você tem que ter discernimento, né? E jornalismo é o cotidiano. Você tem que ler todo dia porque é quase que um quebra-cabeça, né? Um fato acontece hoje, o outro acontece amanhã e você vai juntando e formando a sua própria opinião, né? É importante acompanhar os fatos, ler todo dia, né? A leitura faz bem, ajuda numa série de coisas. Em muitas coisas, Exato, né? Agora, é importante saber a tendência do canal ou da imprensa ou nem é importante? Porque acho que pelo menos no jornal a gente conhece as tendências, Sim, né? sem É da direita, é da esquerda, é centro. O que você fala para os seus alunos? Olha, o que eu falo para meus alunos é o seguinte: a gente tem que, para poder opinar, você tem que conhecer um pouco de tudo, né? Então você tem que estar aberto à informação. Ela chega de diferentes fontes, né? Agora você tem que ter discernimento. Você tem que saber procurar ver se aquela informação de fato é verdadeira ou se ela é completa, né? Porque hoje muitas vezes você recebe informação pela metade. Então é importante que você tenha a capacidade de identificar, né? O que é verdadeiro, o que é quase verdade e o que não é verdade, né? E isso você consegue fazendo acompanhando os fatos, né? Fazer isso, quer dizer, se você segue, se você gosta de política, com certeza as informações que estão aí, você sabe quais os caminhos, o que a tendência dos canais, dos meios, né? Quando você pega uma informação fragmentada ou hoje assisti, amanhã não, então é muito mais fácil de você ser levado, você ser induzido. Uma pergunta, né? Que briga é essa de precisa ter faculdade de jornalismo, não precisa ter faculdade de jornalismo? Muitos internautas nem sabem que não havia faculdade antes. Conta um pouco dessa evolução e de como está hoje essa questão. Não existia, né? Na verdade, existiam escolas de aperfeiçoamento, né? O Casper Libero, quando fundou a Casper Libero, ele criou a faculdade para aperfeiçoar aqueles profissionais que já exerciam a profissão, né? Então, você ia à noite num jornal impresso, por exemplo, você tinha muito oficial de justiça fazendo revisão, porque eram estudantes de direito, aquela coisa toda, né? E daí criou-se a escola para aperfeiçoar, ensinar as técnicas, tanto que a Casper Libero é a faculdade mais antiga da América Latina, a escola de comunicação. Depois veio a obrigatoriedade do diploma, isso em 67, né? Se obrigou, daí acho que no princípio da década de 70, né? Ainda no regime militar. Criou-se a faculdade de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio e TV, né? Mas aqueles jornalistas que tinham um registro anterior a essa data podiam continuar exercendo, né? Mas aí sempre existiu aquela discussão, né? Quer dizer, o que você precisa para ser jornalista? Você precisa ter conhecimento geral, precisa ter uma boa, saber escrever e tal, porque a técnica se aprende com muita rapidez. Por isso que
anteriormente não precisava, né? Porque a cultura era, Exatamente. era muito mais Como, disseminada, né? como publicidade, por exemplo. Quer dizer, ou você tem talento ou você não tem talento. Quer dizer, aquele cara talentoso que tem as grandes sacadas, isso é natural dele, né? Ele não precisa de escola, ele vai ter aquilo. Então, esse é o cara que está na criação. Agora, o outro vai para o atendimento, as funções são várias, né? Mas é lógico que a faculdade ajuda, você aprende as técnicas, né? Os atalhos para as coisas, mas, de fato, você não precisa disso. E qual a diferença que você vê nos alunos da sua época, quando você era aluno, e hoje? Olha, veja, aí, já na minha época já se percebia mais ou menos o que é hoje, que eu acho que a coisa agravou, né? É a falta de informação, né? O pessoal não lê, né? Quem não lê não escreve, né? E você tem dificuldade para entender as coisas. Eu sinto que com as facilidades que tem a internet hoje, né, se perdeu um pouco mais disso. Quer dizer, você tem muito mais facilidade para ter informação, mas as pessoas parecem que não veem. Eu espero estar errado, né? Mas é interessante que isso aconteça. Então, o que a gente percebe é isso, a falta de informação. Então, você precisa explicar, muitas vezes, por que a coisa é assim, né? A gente não pode desprezar o passado, né? Porque o passado é a base do presente e o salto para o futuro. É complicado mesmo, né? Eu acho muito complicado. Você percebe, estamos numa sociedade individualista. Você percebe que o transitar para o coletivo, né, para o cidadão coletivo, é algo que vai ser demorado. O que nós podemos fazer para ajudar? O que eu quero dizer? Infelizmente, hoje, todo mundo só olha para o seu umbigo e está preocupado só com... desculpe, mas diversão é ótima. Mas se você for ver Facebook, Instagram e outros meios... as pessoas, primeiro que colocam tudo que estão fazendo, se expõem sem saber os riscos de se exporem para um universo gigantesco, porque a sensação que dá é que você está falando só entre 3, 4 pessoas, não é? Então, assim, sair disso para trazer para o coletivo uma preocupação ligada à sociedade, o que é necessário, João? Olha, é necessário iniciativas, né? Se você me permite citar um exemplo, vou usá-la como exemplo. Uma iniciativa como a sua, que junto com a Casa de Isabel, vocês estão promovendo aquele evento do Apitaço, né, para alertar as mulheres sobre esse assédio sexual, esse absurdo que acontece no transporte público de São Paulo. São iniciativas como essa, quer dizer, alguém dá um passo, né, a ideia é boa, as pessoas seguem. Eu acho que falta essas lideranças positivas, sabe, para atrair essa juventude, porque faltam bandeiras, né? E a gente vê pelo teu trabalho, sobretudo na mídia, né, o resultado disso, né? Quer dizer, você tem as pessoas te apoiam, acham a ideia fantástica, procuram participar. Eu acho que são iniciativas como essa que acabam levando a conscientização, a olhar mais para o todo do que para o indivíduo, porque sozinho a gente não vai encontrar solução para nada. Ou então através de uma reformulação, talvez, na Lei de Diretrizes de Educação, né, para inserir. Porque, por exemplo, o empreendedorismo não tem nas escolas, ninguém ensina, né, a lidar com o próprio negócio. Então, faz faculdade de Direito. Ninguém tem noção do que é montar um escritório. Mas outro dia você trouxe uma moça aqui no seu programa que falou sobre a educação da Constituição, já nos primórdios, né? Primórdios. Então, eu acho que isso é importante, você ter essa consciência, ter a consciência do seu papel como cidadão, né, das suas direitos e obrigações. Eu acho que aí você consegue estimular a participação, né, uma coisa mais interessante. E empreendedorismo também, porque nós aprendemos, por exemplo, na faculdade de jornalismo, aprendemos a escrever, a fazer uma notícia, mas não sabemos como, não nos ensinam como dirigir um jornal ou como ter uma empresa de assessoria de imprensa. Exatamente. Nós não somos ensinados para ser empresários. E dizem que o povo brasileiro é o povo, pelo menos dos povos mais criativos que existem, né? Exato. E todo um cabedal, assim, abandonado, né? Uma criança que pode vir um grande músico, um grande pintor, um grande artista, ou um grande... Olha, a professora de História, você viu, se revelou
Esse é um exemplo. Não é? E passou pelo direito. Exatamente. Ou seja, ela sabe falar, ela sabe ler, ela lê. Não é isso, Valéria? Isso mesmo. Mas é bem o que ele falou mesmo. Essa falta de incutir já nos primeiros anos escolares, nos primeiros anos de vida, o que é consciência do coletivo, direitos, obrigações, civismo, né? Isso falta muito mesmo, desde os primórdios da educação, né? Desde o comecinho, a gente sente muita falta disso. Um dos projetos da ASAS, que é a Associação das Advogadas Estagiárias Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo, é inserir na grade curricular, mas tenra idade, a questão de gênero, né? Homens e mulheres são iguais, mesmo tendo diferenças nos direitos e deveres, são iguais. Então, eu acho que é isso. Mas o que eu percebo fazendo esses programas todos, João, é que tem que inserir tanta coisa que não é só essa luta da ASAS. Tem que inserir o empreendedorismo, tem que inserir noções de cultura maiores mesmo, não é? Então, assim, será que a gente vai ter que passar por uma grande reforma educacional? Educacional. É o começo de tudo, uma grande reforma. Mas qualquer reforma que você for empreender, você precisa ter vontade política, né? Precisa ter pessoas dispostas a colocarem um projeto e lutarem por ele e fazê-lo acontecer, né? De boas intenções, como diz, o inferno está cheio. Então a gente precisa de vontade política para que essas coisas se materializem, né? Porque possibilidades existem, só falta vontade realmente de fazer acontecer, né? Pois é, mas eu acho que essa vontade está no exercício do voto, não é? Com certeza. É uma consequência. Por outro lado, o exercício do voto pressupõe que quem vote saiba o que está fazendo, né? Então, a gente está num círculo vicioso. Exatamente. E aí não a gente volta no problema da educação. Da educação. Da formação. Né? Agora, eu ia primeiro perguntar para o João. João, nós estudamos, nós tínhamos OSPB, né? Todo mundo lembra disso, né? Claro que a gente sabe a origem, o que estava por trás desta matéria. Mas, querendo ou não, pelo menos o hino nacional todo mundo sabe, um pouquinho de história todo mundo sabe. Eu percebo que hoje no Brasil essa moçada não sabe nada, não tem o patriotismo mesmo, né? Bandeira do Brasil é só em época de Copa e outros campeonatos. Aí você vai para outros países no mundo, é muito gostoso você ver como essas pessoas são nacionalistas mesmo, né? Como é que você... E eu estou te provocando nessa pergunta, né? Porque eu sei o seu posicionamento lá, quando você estava um pouquinho depois de você estudar o SPB. Mas assim, é interessante porque a gente vai para o exterior e se impressiona com o patriotismo alheio, né? E você chega em casa e você só critica, como se na casa do outro não tivesse problemas. Eles existem também, né? Não tem essa coisa de só acontece aqui, né? Mas eu acho que falta um pouco. Aqui eu acho que é um problema meio que brasileiro, né? Ou é 8 ou 80, nós não temos um meio termo. Eu acho que falta um equilíbrio, quer dizer, o SPB, do jeito que talvez até reformulando aquela matéria, né, dando um outro enfoque a ela, né, ela pudesse ainda estar inclusa na grade curricular. Mas é aquela velha história, quando os militares se foram, se varreu tudo sem uma análise do que valia a pena ficar, do né? que era bom ou não. Do que era bom, né? Então, não sei, eu acho que é uma questão, esses temas, sabe, porque eu me lembro que a gente estudava algumas coisas que eram interessantes, né? A gente sabia que o Brasil tinha uma mina de ferro que era a maior mina de ferro do mundo, aquela coisa toda, né? Hoje ninguém sabe nada. Olha, mais básico do que isso, a gente sabe que a gente tem políticos no executivo, no legislativo, que não consegue discernir os poderes, que não consegue
entender, que não sabe mesmo qual a função de cada poder e qual a atribuição de cada poder. Essa professora que veio aqui, Valéria, ela falou que ela dá aula para estudantes de direito. Que na primeira aula ela fala assim, você é brasileiro? É estudante ou é estudante? Fala, sou. E por que você é brasileiro? Ali empacou a conversa. E isso são alunos de direito. De direito, que pressupõe que já passaram por uma formação. Que tem um pouco mais de conscientização, até para escolherem o direito, não é? Então é isso mesmo, está tudo muito ruim, né? Mas você sabe uma coisa que me incomoda um pouco? É essa coisa de que, eu não voto, a política é tudo igual. Não, não é tudo igual. Eu acho que o voto é um exercício extremamente importante. É a oportunidade que a gente tem de renovar. Né? Eu acho que, eu me lembro que eu trabalhei um tempo na Europa e o pessoal falava que o Brasil era um país jovem que tinha muita coisa para aprender. E é verdade. Né? Então, eu acho que o exercício da democracia, cada eleição que você tem, é a oportunidade que você tem de trocar aquilo que está ali. Né? Não está bom? Então troca. Né? Eu acho que precisamos aumentar a participação feminina, né? É preciso outros olhares dentro da Câmara, do Senado. Né? Então, a gente precisa de renovação e essa é eu acho que a grande magia da democracia é essa, é a eleição, é a possibilidade de você mudar aquilo que está ali. Né? Mas eu não sei se você sente isso quando você dá aula. Quando eu tenho dado palestra, de um tempo para cá, quando a gente fala, Valéria, da Constituição Federal, que foi em 88, não faz muito tempo, mas aqueles alunos nasceram depois da Constituição, você percebe que realmente eles não têm o domínio, né, das coisas. Agora, é muito simples lembrar da história, né? A Valéria aqui pode até me ajudar. Só lembrar de Roma, a gente viu o parlamento ali discutindo, né? Não vamos entrar no mérito, né? Mas sempre, a história sempre se vangloriou e os grandes movimentos foram os da democracia, né? E o bom da democracia é isso, nós vamos construir a sociedade que nós queremos, que nós precisamos e que nós entendemos justa. Por isso que não vale a pena jogar seu voto fora. Não vale, não vale mesmo. Eu acho que é a oportunidade da gente mudar. Né? E a pessoa que, às vezes, um cidadão que acha que tem 1000 ideias, ele pode entrar num partido, ele pode se candidatar, ele pode levar suas ideias para cima. Quer dizer, não é fechado, não é um clubinho de poucos. A possibilidade ao contrário, né? É aberto. Agora, de todos. Ele primeiro precisa saber até o que é partido. Né? Exato. Exatamente. Não é verdade? Não tem, né? O básico, o primordial, o mínimo, né? O mínimo. Falta um mínimo. Infelizmente é o que acontece. E agora eu tô louca para ver. Eu quero ver. Quero ver seu trabalho, Valéria. Tá. Vou mostrar. Vamos mostrar. Inclusive, você tem um DVD ou você sempre grava a cada período? A gente tem, já gravamos 4 DVDs, o último ainda não foi publicado. Esse aqui é o primeiro DVD que já tem 2 anos e ainda continua vendendo. Eu ainda brinco que eu já vendi mais do que muito cantor sertanejo. Então, o DVD é de princípios da técnica, né, que ensina como começar. Mas eu costumo, até quando converso com alguém que eu vejo que não tem condição de comprar, não precisa de DVD, gente. Ouça o que eu estou falando, ou procura na internet pelas aulas, que você vai conseguir fazer intuitivamente. É muito bacana, é muito fácil. Eu trouxe aqui para vocês os materiais. Aonde que adquire o DVD, antes de tudo? O DVD... Tanto o DVD quanto os materiais, pode fazer contato com a gente na Fastpet pelo site fastpet.com.br. É uma loja virtual e dali você vai achar caminho para Facebook, para participar dos grupos e para tirar dúvidas e tudo mais. E então, isso aqui são os materiais dos quais eu falei, são tecidos. Deixa eu mostrar um que dê menos interferência. Olha aqui. São tecidos que já são termocolantes, que eles já têm aqui no verso deles uma cola, ela não é pegajosa, fácil de aplicar. Muito fácil. Ela não é pegajosa. Olha, que interessante, nada, não gruda no, né? Não gruda no dedo, nada. E aqui você tem moldes que a gente também fabrica. Deixa eu destacar esse aqui para você ver. São moldes destacáveis que você vai utilizar para riscar atrás do tecido. E é fácil de destacar também. Super fácil de destacar. Gente, não quebra, porque como é horroroso esse negócio de destaque, não é? E aí você vai... infernal, olha aqui. Olha lá, riscar.
e fazer a colagem com ferro de passar. Olha que incrível, João. E você vai conseguir fazer peças assim super simples, super fácil de fazer. Essa aqui é uma peça infantil, o molde está pronto. Caso você não tenha molde, não queira trabalhar com molde, você vai cortar os tecidos da forma que você achar melhor, conveniente. Vou mostrar aqui uma outra peça, olha. E tem a possibilidade de criar os próprios moldes. De criar, sim, você mesmo vai na internet. Olha que linda essa. Isso, risca aí, recorta e põe o ferro de passar, adere com o ferro de passar. Isso, tá pode bom? lavar tudo depois. Isso que é legal, né? Pode lavar? É a pergunta que vem. Claro que pode lavar. Vai lavar normal, como você lava suas peças, botando na máquina de lavar. Se você não colocar na máquina de lavar, qualquer peça tem uma vida útil muito maior. Mas se colocar também não vai soltar, não vai descolar. Olha que linda. É muito bacana, né? Esses materiais brilhantes também, o mesmo processo, eles também já são termocolantes. Botou o ferro de passar e Muito lá. legal. Não é? Muito interessante, né? Muito interessante. E por isso que é fácil o empoderamento da mulher. Aquela mulher que acha que não consegue fazer nada, o que não é verdade. Mas aquela que acha que não. Gente, é muito simples, muito... Olha, Valéria... Olha aqui, eu tenho um outro molde aqui. Eu tô aqui brincando agora de tirar um molde. Ah, é gostoso. Mas isso é comercializado por kit? Como é que funciona? Por kit ou por unidade, do jeito que você... Porque por kit, quando a pessoa começa, é interessante um kit, para ela saber onde que ela vai, o que ela vai fazer. Depois que ela já achou o caminho, vou trabalhar com infantil, vou trabalhar com roupa de cama, vou trabalhar com camiseta, aí ela compra unitário o que ela julgar necessário. Olha aqui, o molde é vazadinho assim. E eu desenho... O desenho que eu vou... Isso, que eu vou riscar aqui no verso do tecido, riscar, recortar e depois fazer a aplicação para obter a peça pronta assim. Muito legal. Acho que eu conseguiria. Com certeza. Com certeza. Interessante. Eu tenho um cliente que é um homem que hoje ele sustenta a família toda. A mulher dele deixou de trabalhar fora, já trabalha com ele e hoje ele vende cerca de 600 camisetas por mês. Porque ele fazia isso anteriormente, fazia no processo antigo, encomendava para uma mulher, né, que fazia bordado e tal, e que conseguia fazer para ele 5, 6 ou 10 peças semanais, e ele vendia isso em feiras de artesanato. Quando ele descobriu a técnica, ele descobriu que ele podia ele mesmo produzir as peças. E com muito, hoje ele consegue produzir e vender 600 peças no mês. Então, a possibilidade de um negócio lucrativo basta que você tenha a quem vender, para quem vender. Nossa, muito interessante, realmente. Fiz meu coelhinho forma... aqui. Poxa, Eu fiz meu coelhinho. É gatinho. Tá? É gatinho, gatinho. Tá aqui o meu gatinho. Desculpa, João, te interrompi. Não, eu ia falar que realmente é interessante, quer dizer, essa é uma possibilidade de qualquer pessoa, né, de capacitar qualquer pessoa a fazer esse tipo de artesanato. É incrível, não é? Eu penso muito nisso, lembrando das mulheres vítimas de violência que precisam ser empoderadas de alguma forma para poder se reestruturarem e voltar à sociedade. Isso seria muito fantástico. legal, porque envolve, assim, você tem alguma coisa que envolve uma terapia, porque a pessoa vai estar produzindo, vai estar se sentindo melhor, vai aumentar a autoestima e que vai proporcionar um ganho. É isso que você falou, autoestima, né? Eu acho que de saber que é capaz, que né? é capaz, que pode fazer uma coisa. Às vezes o que a pessoa precisa é construir alguma coisa que alguém fale. Ai, que bonito, foi você que fez. Você é capaz, né? Então, às vezes, o que a pessoa... Eu já encontrei muita gente no caminho... Eu saí de uma depressão porque comecei a fazer e as pessoas começaram a falar, olha, que bacana, faz um pra mim, vende um pra mim. Então, essa movimentação em torno da autoestima da pessoa pode transformar vidas. Fazer o que a gente chama de milagre, de verdadeiro milagre, né? Que é transformar a vida. E isso que é gostoso, né? Não é? Isso é bárbaro. Sair de uma condição de se sentir a última das últimas, falando de estar encasulado mesmo e abrir para uma coisa... Para a vida. Para a vida. Para a vida, porque ela conseguindo fazer isso, ela vai se libertar, ela vai poder ser capaz de ser alguém, de se sentir alguém
não é? De sustentar os filhos, de poder... Nossa, é fantástico isso. Algumas vezes a pessoa nem precisa mudar a situação financeira. Uma coisa interessante, né? Porque a gente sempre pensa em dificuldade, a gente associa uma dificuldade financeira. Às vezes a pessoa não precisa de uma libertação financeira, ela precisa de uma libertação de alma mesmo, de se sentir gente, se sentir bem, né? Sim. Mas o que a gente observa no trabalho com as mulheres vítimas de violência é que se ela não achar que consegue sobreviver, ela nem passa pela libertação psicológica. Porque ela se acha... Porque ela acha que ela é incapaz mesmo. Então, se de repente você instrumentaliza ela, né? Ela fala, nossa, eu sou capaz. Aí vem talvez a vontade do realmente falar, então eu posso e eu vou. Eu tenho condição de mudar a minha situação. Eu vou levar ela lá na Casa Isabel. Com certeza. Elas trabalham, só para você ter uma ideia, Valéria, só processos contra a violência à mulher são 35 mil mulheres vítimas de violência. E a gente sabe que muitas voltam sim para os lares e infelizmente muitos homens falam, tá vendo, volta sempre. Eles não sabem que por trás dessa decisão está a impossibilidade de dar alimento para os filhos. Vai fazer o quê? Vai para debaixo da ponte? Não é? Não, é verdade. Então é muito complicado, não é, João? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o trabalho que a Casa de Isabel desenvolve é um trabalho muito importante, um trabalho social de extrema relevância, né? E ideias como essa, né, criativas, eu acho que pode ajudar na autoestima, no fortalecimento daquelas mulheres que são atendidas pela Casa de Isabel. Né? Eu não tenho dúvida, eu acho que... Porque assim, você tem as mulheres vítimas de violência que vão, no primeiro momento, fazer a denúncia. Aí é toda aquela dificuldade de se for à noite não acha DDM, se não é final de semana já não acha DDM. Aí é obrigada a ir para uma delegacia comum, é mal atendida, enfim, todo aquele drama. Feito isso, tem a questão da medida protetiva. Vai afastar o homem ou não vai afastar o homem? Dependendo da situação, afasta o homem do lar. Tudo bem, afastou, ele está preso. Mas era ele que trazia dinheiro. Era o provedor, né? E quem vai prover agora? E aí? Né? Mas vamos pior. Ela é recolhida no abrigo. Que bom que existe um abrigo para recolher essa mulher espancada. Mas, se em 9 meses ela não se capacitar para a vida, a gente já sabe que o caminho é um só. Mas essa capacitação é igual à libertação para muitas delas, né? Exatamente. Porque realmente muitas suportam a violência do homem por não ter opção, né? Por não enxergar um caminho novo. Porque você imagina, né, naquele universo só de violência, né, buscando saídas, né, a criança chorando, a necessidade, fica até difícil você enxergar uma luz no fim do túnel. Eu vou contar uma história, Valéria, uma mulher que ela chegou a perder uma orelha de tanto apanhar, sem dentes, maxilar quebrado, foi a última briga dela. Tiraram ela do lar, ela foi para o abrigo. E tem toda uma programação no abrigo de 9 meses. Claro que não é nenhuma Brastemp, porque infelizmente o serviço público não atende a esta demanda, mas era um caminho. Quando foi dando 8 meses, ela começou a mostrar um desespero muito grande e começou a se sentir com muita dificuldade. E quando chegou no dia anterior, ao dia da libertação dela, né? Quem foi buscar ela no abrigo? E era justamente o abrigo secreto, onde ninguém sabe onde é. O agressor. O agressor foi lá pegá-la, com o consentimento dela. Então, veja, ela voltou para casa, a gente sabe que ela vai apanhar. E o que é pior, tiveram ainda que mudar o abrigo todo de lugar, porque ela denunciou, né? Então, veja como é difícil. Por isso que eu acho que esse trabalho e trabalhos dessa forma são fantásticos. Fantástico. Eu acho que eu vou acabar levando você para esse viés público também. Vamos lá, porque eu estou disposta e gostaria muito de poder colocar. Eu acho que você vai se sentir muito mais, mais ainda realizada. Se é possível, né? É possível, sempre é possível. Porque eu acho que você vai conseguir ajudar no concluir desse estágio.
que é o que está faltando, porque aí você depende da boa vontade de não sei quem para arrumar um emprego. E não tem jeito. Nós entrevistamos aqui um empreendedor que trouxe uma matéria recente, não sei se o João chegou a ver, que falava que nos últimos 3 anos a mulher virou muito mais empreendedora. Por quê? Faz o seu tempo, não precisa ter lugar para trabalhar, pode ser em casa, não é isso que você deve ouvir? Isso, em casa. Foi do Sebrae. Foi do Sebrae? É, do Sebrae. E é verdade. Pode continuar com os afazeres, né? Ou às vezes até trabalhando fora, ainda trabalhando em casa. Ou então pedir para os filhos ajudarem também, porque se aumenta a produção, não é? É isso mesmo. Fabuloso, fabuloso. A ideia eu achei muito legal e a simplicidade. E a facilidade, né? O que impressiona é a simplicidade. O que é bacana é isso. O que traz muita gente para querer fazer essa técnica é isso. Eu sou capaz, é tão simples, às vezes até desconfiança, mas é só isso mesmo? Então eu consigo fazer. Consegue fazer, não, eu me entusiasmei. Olha, eu confesso a minha falta de habilidade para essas coisas manuais, né? E eu realmente vi aí, talvez eu consiga. Não, e o que eu acho incrível, assim, eu sei que eu me atrapalharia no tecido com cola, né? Porque você põe no pano, ele cola e puxa, não é? Mas só de pegar aqui, não gruda. Não gruda. Dizer, é o ferro que faz... É uma cola termorreagente. Isso. Vai reagir com uma fonte de calor. Então, a hora que eu colocar o ferro de passar, o calor do ferro vai dissolver a cola, ela vai agir como o que a gente entende por cola, uma coisa pegajosa, mas aí você não vai ter contato com isso. Vai ser entre os 2 tecidos. Secou, esfriou, pronto. Deixa eu ver. Então, existem muitas amostras desse tecido? Aí a gente tem uma gama hoje chegando perto de 80 padrões diferentes de tecidos. Nossa, que beleza. E a gente tem cerca de 150 moldes diferentes. E o molde é você que cria? O molde eu que crio, eu que desenho. Porque nessa minha trajetória toda, quando fui trabalhar com meu marido na área de comunicação visual, era tudo muito recente, comunicação, isso há mais de 20 anos, era muito recente, um computador, pouquíssimas pessoas tinham para fazer qualquer tipo de trabalho. Então, você não tinha pessoal capacitado para você admitir para trabalhar. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que aprender para poder passar para alguém. E aí, a gente foi aprender. E aí foi quando eu comecei a trabalhar os programas de computação gráfica e tal, e aprendi a desenhar no computador. No computador é fácil desenhar, porque você dá um del e apaga o que você fez. É fácil para ela, né? Fácil para ela. E aí refaz, faz novamente. Olha, eu estou aqui mostrando alguns tipos de amostra que ela trouxe. Eu já vou encomendar para Asas. Não, eu quero. Eu vou te passar o logo da Asas e eu quero para entregar para as diretoras, para as conselheiras. Ele é lindo, esse trabalho Depois eu faço, tá? Eu não vou eu fazer para Asas, porque, né, vai que fica meio torto, assim, pode comprometer. Uma pergunta, uma curiosidade, e o negócio que era tocado para o seu marido? Sim, segue? Continuamos tocando os 2 negócios simultaneamente, né? No mesmo espaço, mas hoje a gente tem, digamos que um espaço de igual para igual, né? Sim, a gente tem 2 negócios que faturam praticamente a mesma coisa e trabalhamos juntos. Meu marido é encantado com essa técnica. Aliás, foi ele quem incentivou desde o começo que eu não desejasse, quando ele me deu o cheque, ó, tenta fazer disso um negócio, né? E tenta fazer isso funcionar, porque ele era muito mais empolgado que eu. Quando foi para procurar uma forma de fazer isso virar um negócio, ele que tomou essa iniciativa. Não, vamos... Ele deu esse empurrão, Então, falando nisso, né? Você falou de um cliente homem que está vendendo muito. E você tem todo o resto de mulheres. Você vê alguma diferença do porquê que ele está vendendo tanto e talvez muitas delas não consigam ainda isso? É um problema cultural de que o homem tem que mais facilidade de chegar, de entrar, de se apresentar como negociante empreendedor, mesmo, como negociante. E
vamos ser sinceros, o mercado dá mais credibilidade para o homem. Não, além do que, imagino que ele deva fazer só isso. Ao passo que a mulher tem os afazeres da casa, tem os Muito filhos. bem! Isso Né? mesmo. Tem. Mesmo que, como você disse, ele já fazia isso antes. Não era uma atividade nova. Na verdade, você facilitou a vida dele. Exatamente. Ampliou o É, negócio dele, né? As mulheres já vão Exato. começar do zero, né? na Por grande todos os maioria. exemplos que você deu aí, as mulheres, a sensação que eu tenho assim, são donas de casa, né? Então tem aquela coisa, preparar a criança para a escola, receber o que voltou, fazer comida, essa coisa toda. Então não é... Ele deve ter mais tempo disponível para E isso. preparo, né? Preparo cultural, não é? Sim, de sem que é dúvida. o provedor, de que tem que fazer, se virar de qualquer jeito, não é? Mas é aquela coisa também, se uma mulher vier vender uma roupa para mim, um homem, eu acho que a mulher tem mais facilidade de mostrar, de olha... Para vender no individual, né? Individual, é. Mas para chegar, primeiro que normalmente quem vai chegar de carro é o homem. A mulher vai chegar com a sacolinha dela, É verdade. não é? O homem vai estar com a pasta, a mulher, não é? Então tem tudo isso, né? E um terno esconde, e eu acho legal só isso do terno, é que ele nivela todos os homens, Sim. independente de condição social, não é? Eu diria que na questão da mulher também, graças a Deus, eu estava outro dia passando, a gente foi fazer a habitação lá em Diadema e a gente estava num lugar muito popular e tinha lá Pernambucana, Marisa e outras lojas e a gente percebe que também já deram este poder à mulher de pelo menos se vestir na moda. Ah, muito legal. Né? Na moda. Ela pode não ter a qualidade de uma marca de nome, mas ela estará na moda. Mas a diferença é o empoderamento. Um homem de terno, seja ele qual for, ele vai estar empoderado. A mulher, se ela não for ela vai chegar para vender assim, encolhidinha. Se ela chegasse empoderada, ela venderia com mais facilidade. Eu acho que a sua leitura é correta, sim. Eu também, é verdade. Não é? É exatamente. Tanto que a gente estava brincando ali, a gente falava assim, olha, se nós, advogadas, estivermos com uma Louis Vuitton falsificada, ninguém vai falar que é falsificada. Agora, se uma mulher que tem muito dinheiro, mas ela é meia refém, elas vão dizer que a Louis Vuitton dela é falsa, sendo que a dela... Não é isso, Valéria? Pode ser verdadeiro. Que a dela, não é? Gasta um dinheiro, né? E acaba, não é? Usando. Olha, gente, foi um prazer hoje, adorei conhecer a Valéria. Realmente Obrigada. vou te trazer para o movimento Tô de junto, mulheres. tô junto, vamos lá. Porque realmente é muito legal, é muito legal. Só que assim, a gente não vai só para apagar fogo. A gente quer fazer parte de uma construção de uma sociedade mais nova, sabe? É pegar as meninas mesmo, como você falou, que já tem, e começar. E os meninos, de repente eles vão fazer camiseta com carrinho. Vão. Olha como eu sou não tão jovem. Né? Porque hoje em dia vai ser com Homem de Ferro, Homem-Aranha. Super-herói. Super-heróis. Valéria, grande prazer recebê-la Obrigada, aqui. o prazer foi todo meu, adorei também. João, prazer também. Eu agradeço a oportunidade e quero aproveitar aqui e parabenizar o trabalho que você realiza pela ASAS, junto com a Casa de Isabel. Esse trabalho muito bonito que está sendo feito aí contra o assédio sexual das mulheres no transporte público de São Paulo. Necessário, oportuno, e eu acho que ele precisa ser expandido rapidamente para a gente acabar com essa vergonha que é uma mancha na nossa cidade. É uma vergonha. Nós vamos continuar, viu, João? Muito Nós vamos. bacana. Claro que não vamos conseguir entregar um apito para cada mulher do estado de São Paulo, mas nós vamos promover muitos dias de habitação. Quinta-feira agora nós vamos estar no quilômetro 18 da Autonomista, que é uma interligação do trem, do ônibus. Osasco. Em Osasco. Estaremos lá distribuindo os apitos. E eu acho que o mais importante disso tudo, João, é a união das mulheres. Com certeza, com certeza. A hora que as mulheres conseguirem romper um monte de bobagenzinha que os homens já derrubaram há séculos, porque empoderados há séculos, não é, Valéria? Ninguém vai bater a força das mulheres e pode parar. Ninguém é contra o homem, ao contrário. Nós queremos estar lado a lado dos homens e ajudando uma sociedade a ser construída com as duas visões.
porque aí sim é uma sociedade perfeita. Fiquem com Deus, muito obrigado e até amanhã.